Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é vendas. E para falar sobre esse tema está aqui conosco o acelerador de empresas, Rodrigo Anunciação, ele que é professor e consultor de vendas e varejo. E ele que vai esclarecer todas as dúvidas sobre como vender e vencer nesse mercado que é tão concorrido. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e boa noite, Amanda e João. Obrigado pelo convite. Então agora, se você tem alguma pergunta, aproveite e já envie aqui para o nosso WhatsApp 3029-8080, que o Rodrigo vai responder todas as dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir conosco através do nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Rodrigo, qual é o peso das vendas na vida das pessoas e dos profissionais? Muito bem, João. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é que as vendas, a profissão ser vendedor, não é algo regulamentado. Ou seja, não precisa de diploma, não precisa ser mestrado, MBA, especialização, doutorado para trabalhar com vendas. Por outro lado, é uma profissão muito democrática e extremamente necessária, porque é porta de acesso para o menor aprendiz, estagiário, jovens que não conseguem ter uma formação ainda. Então, de alguma forma, eu olho vendas muito por esse olhar. Vendas, um médico que se forma, ele tem especialização técnica, um engenheiro, mas o médico precisa encher a agenda de cliente. O fisioterapeuta precisa encher a agenda de cliente, o engenheiro precisa ter muito projeto, o pedreiro precisa ter muito projeto. Então, todos nós precisamos vender. Se tu vai apresentar um trabalho na faculdade, tu tá te vendendo, tá caminhando na rua com a roupa, o conjunto da obra, que é a roupa, o teu tom de voz, o teu cabelinho, tudo ali, as pessoas à tua volta estão gerando um conceito. Tu está apresentando um trabalho na faculdade, as pessoas ali em volta estão comprando aquela ideia, estão te seguindo pelo que tu está falando. Então, eu acredito que uma empresa bem estruturada, que vende, tem uma família saudável, feliz por trás. E uma empresa que quebra, tem uma família triste por trás. Então, acho que vendas está em tudo e eu acho que ela é vital. Até para procurar emprego também, tem que saber se vender. Para ser promovido, tem que saber se vender também. Exatamente. Eu acho que a venda, se olhar, todos nós precisamos dela. E, Rodrigo, quais são os pilares básicos para as vendas? Olha, no meu pensamento, existem várias teorias, pode ler vários livros, pode baixar do Google lá 51 milhões de técnicas de venda, mas resumindo a ópera, assim, na minha percepção tem uma sigla que eu gosto muito, que é 3 M's. Primeiro M é de meta, você precisa mirar onde quer chegar. Segundo M é de método, tu precisa ter um meio de processos do plano de ação desmembrado em ações e os caminhos para chegar lá. E o terceiro M, que talvez seja um dos mais importantes, Amanda e João, que o povo esquece, que é os marcos. Calma, eu já vou explicar. O que é os marcos? São os pontos de comemoração. Se tu não aprender a cuidar das pequenas vitórias no teu dia a dia,
Chega lá no dia 20 do mês e tu não tá com a tua meta batida, o líder senta e a equipe murcha e deita. Chama a funerária e manda enterrar os corpos, né? Por quê? Porque as pequenas vitórias que alimentam a esperança. É a soma de pequenas vitórias que alimentam a grande vitória do mês, entende? Então, e outra, aproveitando aqui, me veio na cabeça agora, transparência. Imagina uma empresa sem transparência. Eu acredito que é a mesma coisa, João, que tu entrar num táxi e não falar para onde é que quer ir. Entende? Assim, ó, tá todo mundo cuidando do seu miolo, assim, numa escuridão. Então, assim, tu tem que abrir o jogo, todo mundo tem que responder as mesmas coisas. Para onde a empresa quer ir, quanto vai faturar esse mês, qual a missão, qual o propósito, no que eu ajudo as pessoas, todo mundo tem que responder a mesma coisa, entende? Então, eu acredito que isso é um grande pilar para... Ah, e outra coisa, só para terminar aqui, parte de uma meta de vendas, a venda, é acreditar nela. Gostei muito desses 3 M's. Gostou? Gostei. É nóis. Principalmente da parte das pequenas comemorações que realmente a gente acaba esquecendo, né? Então, tudo... Conseguiu agendar com o cliente, é uma comemoração. Conseguiu apresentar para o cliente, é uma comemoração. É isso aí. Fechou a venda, é uma Bate comemoração. o sino. Fez o contrato, é outra comemoração. Exatamente. Bom, Rodrigo, a gente já ouviu falar muito, tal pessoa sabe vender, ela nasceu com dom. Certo. Existe mesmo pessoas que nascem com dom para vendas ou isso é adquirido? Olha, tem vários conceitos, mas eu acredito que não nasce vendedor. Eu acredito assim, ó, por exemplo, um feto dentro do ventre de uma mãe ela já começa a adquirir personalidades através do som, através do que ouve, do que sente. Então, eu acredito que os pais têm uma influenciação muito grande numa criança no sentido de ter uma boa comunicação no futuro, de ter uma boa assim, desinibição. E são habilidades que facilitam a vender mais no futuro, né? Mas, em contraponto disso, veja bem o que eu vou trazer aqui, ter uma menina de 20 anos numa empresa bem estruturada, uma menina de 20 anos que tu treina, capacita, ela dá derrelho numa mulher de 20 anos de experiência, certo? Que está lá cansada e não se atualiza. Então, ela é treinável. É exemplo de um empreendedor que tem empresa há 10 anos. Veio a crise, ele estava construindo a casa dos sonhos, veio uma crise, o fluxo de caixa dele estava apertado, ele fechou, faliu, quebrou. 6 meses depois, pode ver se não é assim, 6 meses depois ele abre outra empresa. E aí, o que ele faz? Ele pega o limite do cartão de crédito, pega mais parte de dinheiro com a avó, outra parte com o papagaio, e junta o dinheiro e abre a empresa. Menor, mas abre outra empresa. Aí eu pergunto para vocês, é dinheiro que fez a empresa? Não, não foi dinheiro, foi o conhecimento. Ele sabia como fazer uma empresa. E tu vê que ele fala, ele quer, mas ele volta, ele faz outra empresa, porque ele tem conhecimento, ele perdeu o medo de abrir empresa. E ele vai e repete. Ele vai e repete. Isso eu acho que conhecimento é a palavra-chave. E, Rodrigo, na hora de contratar um time de vendas, qual é o processo ideal e o perfil para a formação desse time de alta performance? Eu acredito que nós temos que conseguir, de alguma forma, avaliar coisas, logo no primeiro contato, no diagrama de grupo, por exemplo, que avaliam o comportamental. Por quê? Porque depois tu vai pedir para esse teu colega novo que entrou para ajudar simples, ajudar o lixo do chão ali. Ele diz, não, mas eu fui contratado para vender. Tá entendendo? Então, tu precisa que essas pessoas sirvam clientes, precisa que essas pessoas sirvam a empresa, precisa que essas pessoas sirvam o colega, precisa que essas pessoas sirvam ao líder. É servir pessoas. Não importa se é o chefe, se é o dono, se é o colega, se é... Tem que servir. Tu quer ser feliz? Te disponibiliza para as pessoas. Pensa, tu precisa de alguma coisa hoje? Posso te ajudar uma coisa hoje? Então, o vendedor, eu acho que você tem que querer saber, tem que ter o âmago, ajudar pessoas. E tem um detalhe muito importante nisso aí, que eu gosto de dizer, que existe basicamente 2 tipos de pessoa, formal e informal. Tu tem que ter o processo estruturado. Por quê? Tu bota uma pessoa formal, que gosta de pingo no i, regra clara, do time de vendas, se tu não tem um processo claro, mercado, roteiro, indicador, processo, treinamento, 15 dias de treinamento, avaliação, ela trava. Ela chega em casa e diz assim, não gostei de lá. Tu põe uma pessoa informal, ela treina no cliente. Ela vende baseada em erro e treina no cliente, o que não é bom. Só que ela vai indo e vai indo. O informal não precisa de regra, eu gosto da minha regra, mas a formal, então por isso que eu digo, voltando à pergunta anterior, que as pessoas se criam, só que o líder tem que saber o perfil das pessoas e conduzir elas
do jeito certo. Bom, Perfeito. e, Rodrigo, e como estruturar um setor de vendas de sucesso? Como fazer essa estruturação? Entendi. Vendas, para mim, a palavra processo, João, para mim é um pilar da palavra vendas. Eu acho que a fé é importante, eu acho que a convicção é importante. Otimismo. O otimismo é importante, a motivação, tudo é importante. Só que a gente não acorda motivado todo dia, não é? Verdade. Eu não acordo. Se tu não tiver disciplina, que é regado pelo processo, pelo método, pelo que tu tem que fazer, 8 horas, 10 horas, 11 horas, 5 horas, tu fale porque tu não acorda motivado. Não adianta motivar todo dia. Não acorda motivado todo dia, não adianta. Teu time não acorda motivado todo dia, tu não acorda. Então tu tem que ter processo. Então tu tem que conhecer, para estruturar o processo de empresa, o processo de vendas, tu tem que conhecer a empresa primeiro. Vamos lá. Estruturar os indicadores, estruturar o modelo de gestão, estruturar o roteiro, estruturar o produto, a persona, sabe esses detalhes todos? Modelo de gestão. E no dia 1 que o cara entrou, por exemplo, depois de uma contratação, ele entra já do jeito certo, sabendo onde é que tem que ir, regado a processo. E, Rodrigo, e como despertar o desejo nas pessoas e como chamar a atenção delas, então, na hora de vender? Amanda, assim, eu acredito muito dentro das empresas que é uma mistura, assim, entre processo, entre fé, entre convicção. E tem uma coisa que eu gosto de dizer assim, a primeira regra de todos para chamar a atenção das pessoas, isso é uma particularidade minha, assim, né? Uma crença minha, né? Existe um dizer que diz assim, somos feitos à imagem e semelhança. Entendam como quiserem entender. Somos feitos de imagem e semelhança. Então, quando tu acorda de manhã cedo, te olha no espelho, e tu não gosta do que vê no reflexo, eu acho que tu está infringindo a primeira regra de vendas. Porque confiança tem cheiro. Tá entendendo? Então, não adianta tu estudar, baixar no Google, sei que tem um e-book, contratar o João para Fortes lá para não sei o quê, aí lê os 50 manual, contrata o Rodrigo para palestrar. Se tu acorda de manhã e não te produz, não te gosta, as pessoas veem. Se produzir, ter convicção, estudar, é se dar carinho. E quando as pessoas veem que tu te produziu, elas veem que tu tá dando carinho para elas. Então, tu não pode infringir a primeira regra de vendas, que é essa aí. Eu acho que a confiança tem cheiro e depois, para encerrar, eu acredito que tu tem que ser interessante e não interessado. Entende? É procurar servir as pessoas genuinamente e não vender um produto para elas. Porque é a hora que as pessoas detectar, pô, mas que cara legal. Tem gente que tu pergunta, o que tu faz, Rodrigo? Aí tu diz, eu trabalho com venda. O que tu faz? Como assim mimimi? Ou tu bate no peito, como é que as pessoas vão acreditar? Por quê? Enche o pulmão e fala, né? Enche o pulmão e fala, velho. Então a pessoa, ela vai na tua. Por quê? Quando tu vai prospectar um cliente, a pessoa não conhece você, a pessoa não conhece a empresa e a pessoa não conhece seu produto. Então, quando tu vai prospectar, a pergunta agora é óbvio, né? O que é a primeira coisa que ele compra? Você, velho. Com É certeza. você. Entendeu? Então, se tu tiver... Então, assim, velho, eu acho que isso aí é a regra número 1. Para chamar a atenção das pessoas. A palavra tem poder, a convicção tem poder para chamar a atenção das pessoas. Quer ver um exemplo? O quando pelo seu. O cliente está na tua frente, diz, então tá, se eu não achar um preço menor, eu volto aqui. O que tu faz? Tu, na santa ingenuidade, só repete a última frase. Então tá, Amanda, se tu não achar, tu volta. O se, no poder da palavra, é uma condicional, pode cair um meteoro, o creche pode ligar, o marido pode não sei o quê, a mãe será o que lá. Então, várias possibilidades. Quando a pessoa diz, Amanda diz assim pra mim, se eu não achar, eu volto, e tu diz assim, Amanda, quando você voltar, talvez eu tenha até uma proposta diferente para você. Ela para pensar, porque não é olho nu, é inconsciente, mas o quando tu reduz o se, que são várias possibilidades, em só uma, que é data e hora. Então, tu passa a ser uma pessoa convicta. E tu faz uma reprogramação mental, entende? Até porque a pessoa começa a pensar, bom, se tem uma proposta, acho que eu não vou procurar em outro lugar. Vou ficar por aqui mesmo. Ou eu não vou fechar sem voltar. Exatamente, entende? Ela vê que tu é convicta, ela vê que tu tá acreditando. Então, aquilo embala, né? A gente desiste muito fácil dos clientes e das pessoas. Bom, Rodrigo, o processo de vendas, a objeção é algo bem comum. Mas muitos vendedores têm medo do não, né? O que é possível você nos ensinar, nos explicar sobre isso? Porque o vendedor tem que estar preparado, né,
para escutar essa palavrinha de 3 letras, mas tão poderosa Sim. e tão impactante na nossa Sim. vida. Assim como o sim também, né? É verdade. Agora eu vou dar uma misturada vou dar uma pastoreada aqui e vou falar do racional para o seguinte. Somos feitos para governar. Para governar a Prefeitura de Canoas? Não. Governar a própria vida. Diante dessa teoria, nós temos um cérebro dentro da nossa cabeça, que é uma máquina poderosa que foi criada para fazer a gente conseguir tudo que a gente quer. O que freia ela são as nossas crenças limitantes, que isso é outra teoria, outro conteúdo, enfim. Né? Mas, enfim, o que acontece? Quando foi criada para conseguir o que a gente quer e para fazer a gente evoluir e alcançar as coisas. Quando a gente recebe um não, esse é o primeiro conceito e é o primeiro drive, assim. Quando a gente recebe um não, é natural sentir a repulsa, porque a gente não foi criada para ouvir não. A gente foi criada para ouvir sim, para conseguir as coisas, entendeu? Aí é outra coisa. Isso é natural, você vai sentir, não adianta. Só que tem outra coisa. Então, aceita que dói menos, essa é a verdade, né? Então, o outro lado, ciência agora. Tu tem que ter processo. Por quê? Se eu sei que a minha taxa de conversão... O que é a taxa de conversão? Eu visitei 10 caras e vendi para 5. Minha taxa de conversão é 50%. E eu sei que é 50%. Eu recebo 5 não e 5 sim. E eu sei disso, certo? Hoje eu visitei 10 e vendi para 3. 30% de conversão. Tenho problemas. Agora, enquanto eu tiver 50 para cima, exploda-se os não. E larga da mão, entendeu? Não sofra por... Agora, se tu não mede, cada não que tu recebe, tu te freia. Se tu não mede, tu não tem gestão, tu te freia. Porque o cérebro é uma máquina emocional não racional. Se tu não aprender a gerir tua rotina e teus números, tu facilmente te bloqueia. Com certeza, concordo plenamente contigo, Rodrigo. Nós faremos então um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Bom, Rodrigo, com as redes sociais em alta, né, qual a dica que você pode dar para os profissionais? Tem aquele que diz, eu não quero rede social, eu não tenho rede social. O que tu diz para essas pessoas? Primeiro, estude. É meio óbvio, né? Porque assim, a venda, esse é cabuloso. A venda não é uma profissão regulamentada. Qualquer um pode ser vendedor. Só que o cara que se prepara e estuda como se fosse para ser doutor, ele não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Porque a venda, como é uma coisa, posso ser vendedor e tal, a pessoa relaxa, não estuda, não é obrigada a passar numa prova, fazer um teste, entende? E a rede social, tudo é assim. Vamos entrar no mundo da rede social, vamos estudar ou vamos terceirizar, ou paga alguém que sabe fazer, entende? A rede social é uma via de acesso, tu tem um negócio, a rede social é a tua segunda porta. Então não pode ser visto como um acessório, mais alguma coisa para fazer. A rede social nos trouxe a impressão de que existe muita coisa para fazer. Agora tem rede social. Então nós temos que nos confortar que não é muita coisa para fazer. É isso que tem que ser feito. Hoje existe uma carência no mercado que os vendedores hoje têm rede social, mas tem rede social para postar balada, tem rede social para postar lá comendo a Pepsi-Cola, comendo pastelzinho, essas coisas todas aí. E na hora de vender, eles não gostam de usar. Então, para quebrar esse conceito aí, eu faço uma pergunta. Tu não tem nenhum cliente na tua rede social? Aí tu diz, não, eu tenho um cliente, então tua rede social já é profissional, não é mais pessoal, velho. Então, tu tem que usar essa ferramenta para vender, para monetizar, tem que estudar o que as pessoas gostam. Então, se tu é vendedor e reluta para usar a rede social... outra coisa, a rede social, quando as pessoas vêm lá no direct,
e pergunta o preço das coisas. Eu acho isso prático, coisa prática. Dá para você olhar e já aplicar amanhã, né? Por exemplo, pergunta o preço do post lá que tu botou um produto, né? Aí tu, muito simpaticamente, fui treinado, diz: oi, Amanda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso Instagram, né? É R$ 299,90, vamos supor, né? E aí a pessoa some, o famoso cliente mestre dos magos. Quanto mais tu precisa, ele some, não é? O que acontece? Ele não tem obrigação de responder, porque é um CNPJ, velho. Então, quando a pessoa pergunta lá no teu direct, isso é cabuloso, no teu direct, diz assim: oi, Amanda, aqui é o Rodrigo, tudo bem contigo? Espera ele conversar. Mostra para o cliente lá dos quintos, lá do outro lado, e que tem uma pessoa que parou, está dedicando tempo lá do outro lado do Instagram, conversando contigo. Aí a pessoa: sim, tudo bem, mas vamos lá. Agora, respondendo a tua pergunta, para mim poder te dar mais atenção, para mim te dar o carinho que tu merece, se tá aqui meu WhatsApp, ou se tu preferir, deixa teu WhatsApp, que eu já te chamo, e consigo lá puxar ele pro funil do WhatsApp, entende? Então, rede social tem muito rapport de escrita. Às vezes o cara diz assim: prezados fulanos, de e-mail, essas coisas todas. Sem mensagem básica, automática, aquela. Exatamente. Que corre todo mundo Isso, da exatamente. Ou eu recebo um e-mail, uma proposta de empresa, B2B. Eu recebo um e-mail solicitando um orçamento. Prezado Rodrigo, isso vive no site, na internet, isso, eu trabalho com isso e gostaria de uma proposta assim. O cara escreveu, o cliente te viu na internet, escreveu um e-mail, prezados fulanos de tal, com 5 linhas pedindo orçamento. E eu, pangaré, respondi o e-mail assim: opa, seu fulano, que legal, tá aqui o e-mail. Entende? Isso é muito comum. O cara disse prezados, ele está dando sinal de que ele é formal. E eu não sei usar isso. Então tem que responder na mesma autoridade. Ele é um cara formal. E na internet, as conversas é a mesma pegada, velho. Sim, entende? formal, tem que ser informal também. Exatamente. Tem que falar a linguagem do cliente. Exatamente. E outra, psicológico. O cliente que escreveu 5 linhas dedicou mais tempo para ti do que o que quer vender escreveu uma linha só. Então, esse tipo de coisa... Então, eu acho que nós nos tornamos muito high-tech. E nós temos que voltar ao high-touch, assim, sabe? Aproximar, porque as coisas simples têm valor ainda. A pandemia acelerou essa questão, sabe? Da rede social. Ela é importante, é uma ferramenta importante. Tem que saber usar, estuda. Mas eu acho que o touch, ele está fazendo falta. Como eu transfiro o touch para a rede social? Como eu humanizo, como estou falando de humanizar? Como eu quero botar uma dancinha lá com a minha equipe. Mas não adianta forçar o povo a fazer dancinha. O povo antes tem que ter processo de venda, indicador e estar engajado e motivado. E aí tu mostra aquilo lá, confiança tem cheiro. Aí o cliente vê que é uma verdade. Não adianta fingir lá, porque o cliente não é mais bobo, entende? Com certeza. Né? É isso aí mesmo. E qual a relação que tu faz entre a inovação, vendas e empreendedores? Bem, eu acho que existe um desvio de percepção quando se fala em inovação. Eu acho que a gente tem que simplificar um pouco essa palavra inovação. Principalmente porque nós estamos falando com muitos pequenos empresários, autônomos, gente que quer ir para empreender ou ser vendedor, né? Mas a palavra inovação caracteriza aquela: eu vou inventar algo milagroso, cabuloso, grandioso para inventar e mudar o mundo. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que sossegar um pouco o facho e olhar para dentro e substituir a inovação pela palavra criação. E aí, quando eu falo em criação, é um negócio mais simples assim, ó. Quer ver uma coisa? Tá estressado, tá nervoso, o fluxo de caixa tá lá, ó, espremido. Amanhã tem um boleto de 15 pau para pagar e o pau vai comer amanhã. Então, o que acontece é o seguinte: tu vai para casa, certo? Vai no mercado antes, vai em casa, começa a preparar a cozinha lá, faz uma jantinha para a patroa, para a esposa, para o namorado, para o filho, bem no capricho, sabe? Bota aquela musiquinha na Alexa lá, né? E faz aquela musiquinha que eles saboreiam aquilo. E aquilo muda ou não muda o teu estado de espírito? Com certeza. Isso é criar. Criar é criar uma comida diferente para tua esposa. Criar é um jeito novo de se comunicar na internet. Criar é mudar a tua loja de lado. Criar é fazer um treinamento de moda para os teus vendedores. Criar é fazer um anúncio diferente. Criar é inventar uma coisa diferente. E tudo que tu cria desperta algo novo em ti. Te muda. Principalmente a positividade. Exatamente. Entende? Então, eu acredito que a comunhão entre empreendedorismo e inovação
E as vendas tá nesse processo criativo. O quanto meus vendedores contribuem para esse processo criativo, eles estão parados lá de braço cruzado, entende? Então, criar é muito mais simples do que ter a percepção de que inventar algo milagroso e grande. Criar é criar mudanças. Por quê? Isso é um detalhe interessante. Tem muita gente no mercado de vendas que é estressado. Está estressado. Ou que está cansado. Então, tu tem que detectar primeiro, se tu é cansado, tu tem que descansar, velho. Menina, né? Menino. Tu tem que descansar. E se tu está estressado, tu tem que mudar. Tem muita gente estressada que vive descansando. Não vai se estressar nunca, velho. Só vai estar fugindo e empurrando com a barriga. Bom, Rodrigo, e para quem quer empreender ou deixar de ser um vendedor para ser empresário, qual é a dica? Aquela pessoa que é vendedor, né, e está pensando em empreender, ser empresário, qual é a dica que tu dá? Primeiro, se está pensando em empreender, é vendedor, está empregado, tem um emprego, tem um CLT, um exemplo, eu acho que tem que estudar. Estudar é a palavra-chave, informação. Eu falei no início, eu sempre repeti, informação, estudar. Então, me mostre um vendedor que estudou tanto como para ser um doutor, tu vai ver um cara bem transformado. Então, assim, estudar. Quando eu falo em estudar, é estudar o que tu quer vender. Ser uma autoridade naquilo que tu quer vender, mesmo, ainda empregado, ainda como vendedor. Então, tem um meio aí, a minha sugestão é como eu fiz. Eu contei a história antes ali um pouquinho, né? Como eu fiz. Eu transitei de carreira, né? Então, como é que eu fiz? Eu era vendedor, eu resolvi fazer isso. Tem um momento na tua vida ali que tu tem que aceitar muito trabalho. Ele não pode durar muito. Por quê? Porque o trabalho vem em primeiro lugar e aquilo te estressa, velho. Entendeu? Tem uma hora que isso tem que inverter, a ordem das coisas. Só que tem uma hora que tu tem que trabalhar muito. Que é o John Kepler, que é um anjo investidor, ele fala na teoria das duas canoas. Tu tá trabalhando num lugar e tu quer empreender, então tu bota um pé numa canoa e o pé na outra canoa e sai remando. Com um pé no CLT e outro no empreendedorismo. Começa a empreender, trabalha de noite, de madrugada, cansa mesmo, mas é um tempo. E quando vier uma correnteza forte, a correnteza vai te obrigar a escolher ou é CLT ou é empreendedorismo. E aí tu vai saber avaliar. Então eu acredito que não é assim, ai que lindo, e tem isso. A internet trouxe na pandemia muitos gurus falando, empreenda porque é lindo, tem a liberdade financeira, tem a tua vida de volta, não sei o quê. E a gurizada tá metendo pressão, não quer saber. Então, quer dizer, tem que cuidar com essa poluição, com essa overdose de informação, e às vezes arriscar do jeito errado. E outro grande detalhe, faça um plano de negócio. Tu vai trabalhar só você e sua esposa, faz o plano de negócio. Vai trabalhar sozinho, faz o plano de negócio. Mercado, fluxo de caixa, forma de pagamento, produto, persona, para quem tu vai vender. Como é que tu vai fazer a forma de pagamento? Porque senão dá um corrompido no fluxo de caixa, tu vai comprando à vista e pagando, e financiando teu cliente 6 vezes, vai dar BO, né? Nós temos mais 1 minutinho e meio de programa, então, mas vou ler rapidinho aqui a pergunta. Quem enviou boa noite, me chamo Paulo Berti, gostaria de saber a sua opinião, Rodrigo, sobre a importância da PNL no processo de vendas. Sou de Porto Alegre, do bairro Vila Nova. Certo, muito bem. Como é que é o nome do colega? Paulo Uberti. Ô, Paulo, legal. Ótima pergunta. É fundamental. Por quê? Tem tudo a ver com confiança tem cheiro, convicção, e eu acredito que o poder das palavras é fundamental no processo de venda. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer, então, o Rodrigo Anunciação por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso programa Papo Certo. Muito bem. Muito obrigado, João, Amanda. Muito feliz. Vamos botar para ferver das vendas. Isso aí. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um programa Papo Certo com o Dr. Marcos Rovinski para falar sobre a saúde na região metropolitana e o Setembro Amarelo. E se você tem alguma pergunta sobre esse tema, já pode nos enviar aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Até lá!